A questão colonial esteve no centro do golpe de Estado do 25 de abril de 1974 contra o regime fascista em Portugal, pois os militares sabiam melhor do que ninguém que não podiam ganhar as guerras contra os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Entre os nossos leitores há muitos humanistas e pacifistas. Eu próprio, no fim dos anos 60, fugi de Portugal como refratário, isto é, como objetor de consciência, porque me recusei a juntar às tropas portuguesas que em África defendiam o colonialismo. Pergunta: como é que um militar como o Sr. Coronel, que na altura combatia na Guiné como capitão, assim, de um dia para o outro, se mudou para o campo contrário e passou de defensor para opositor a esse mesmo colonialismo, ao ter ajudado a preparar e a executar o golpe do 25 de Abril e ao fazer parte do MFA, Movimento das Forças Armadas, que fez o golpe de Estado e dirigiu por vários anos o país e a Revolução. Em primeiro lugar, muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de falar do 25 de Abril em Portugal, em 1974, de falar das grandes transformações políticas, estratégicas, sociais que ocorreram aqui em Portugal e que ocorreram também no mundo por efeito do golpe de Estado que os capitães portugueses fizeram. A questão colonial é uma questão central na política portuguesa desde o século XIX e desde a instauração do colonialismo com a Conferência de Berlim em 1884 e 85. O colonialismo esteve no centro das políticas europeias desde essa altura até a Segunda Guerra Mundial. E a descolonização europeia da África e também da Ásia, aliás, todas as colónias, processa-se apenas após a derrota da Europa na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial traduz-se numa derrota da Europa, isto é. O colonialismo é um processo que vem tem 50, 60 anos, a meados do século, e Portugal era uma das potências coloniais, das três potências coloniais europeias, e era a mais estranha na medida em que o colonialismo foi instituído para recuperar e para extrair matérias-primas da África que eram transferidas e eram transformadas na Europa. Isto é, o colonialismo é fruto da Revolução Industrial. É por isso que a Alemanha, no caso concreto, foi uma potência colonialista quando se industrializou, porque necessitava de matérias-primas, a Inglaterra também, a França também. Portugal era a única potência colonialista que não era uma potência industrial. E daí que os regimes portugueses, desde a monarquia, da Primeira República e depois a Segunda República, o Estado Novo, tivessem tido sempre as colónias como um valor de soberania e um valor de troca nas suas relações internacionais. E por isso, para Portugal e para as várias estruturas da sociedade, as colónias representavam aquilo que noutras sociedades representa o ouro, uma matéria de fiduciária que eu utilizo em momentos de dificuldade. Matéria-prima. Matéria-prima. É isso que leva a que, em 1960, Salazar opte por continuar, opte pela guerra para se opor aos movimentos independentistas, que são movimentos independentistas menos do que movimentos de libertação, porque, na realidade, esses movimentos não se libertaram das condições de exploração que vinham do antecedente. No meu lado, e a minha geração, que é a geração dos dilemas e é a geração da ruptura, que é também a sua, foi confrontada com esta situação. Por um lado, há um regime que tem necessidade de manter as colónias e, por outro lado, há um direito geral dos povos
que é reconhecida após a Segunda Guerra Mundial, de escolherem os seus destinos. E a tomada de consciência da minha geração é, como todos os processos de tomada de consciência, um processo em contínuo, isto é, nós não acordamos num dia ateus, ou nós não acordamos num dia religiosos, ou nós não acordamos num dia a acreditar que é o Sol que anda à volta da Terra, ou ao contrário. Há um processo de ligação e é um processo de aprendizagem, que aliás é aqui em Portugal. Mais uma vez, a minha geração dos capitães de Abril acompanha muito e de muito perto a tomada de consciência da sociedade em geral, isto é, houve 1 milhão, mais de 1 milhão de jovens portugueses que foram tomando consciência do regime, da sua relação. A tomada de consciência dos capitães e a minha faz-se ao mesmo tempo que se faz a tomada de consciência da sociedade portuguesa, que vai, com este 1 milhão, percebendo a inutilidade e a impossibilidade desta guerra de resolver o problema colonial. Sim, acho que foi uma boa resposta que mostra que as pessoas não são só más ou boas, mas que evoluem e que aprendem. Agora, concretamente, tenho aí uma pergunta sobre esse tema. Essa mudança de atitude dos militares de Abril foi uma coisa mais racional, isto é, por acharem que não conseguiriam ganhar as guerras e que não havia outra hipótese, que tinha de se fazer qualquer coisa, ou também foi uma coisa emocional, portanto, do género de somos solidários com os movimentos de libertação, eles têm direito à independência. A tomada de consciência é uma tomada de consciência racional, acima de tudo racional, e porque aquilo que nós considerávamos irracional era a tomada de decisão e as opções do regime. É uma tomada de decisão racional porque os militares que fazem a guerra tomam as decisões racionalmente, isto é, analisam o seu potencial, os seus objetivos, analisam a situação em que vivem, analisam os seus adversários e analisam as possibilidades que têm de vencer ou de ser derrotados. E, portanto, esta é uma decisão e é uma tomada de consciência muito racionalizada. É por isso que nas reuniões se organizavam ações, missões, se atribuíam responsabilidades e se dizia claramente que com esta política, com a política que existia na altura, a situação seria desastrosa, e essa é a análise que se faz perante a situação militar de derrota na Guiné. É perante essa situação que os militares tomam a decisão de derrubar o regime. E também já estava previsto no movimento dos capitães de Abril a independência, dar a independência às colónias, ou queriam apenas resolver o problema da guerra? Vamos parar a guerra, arranjar um compromisso qualquer? Qual era a posição inicial? A primeira ideia é que o movimento militar que desencadeia o 25 de Abril não é ele próprio um movimento em bloco e de unidade de objetivos e de ação. É fundamentalmente o resultado da aliança de duas visões distintas. A visão do grupo que se designaria de spinolista, ligado ao general Spínola e ao Portugal e o Futuro, que tinha uma visão relativamente à questão colonial de constituição de uma comunidade de Estados de língua portuguesa, e havia a outra linha, que é a linha dos capitães, do movimento dos capitães, que era a de integrar Portugal no movimento descolonizador, como as outras potências coloniais europeias que tinham feito, e, portanto, isso passava claramente pelo reconhecimento das independências, no caso da independência da Guiné, que já tinha sido declarada, e pela negociação da independência com os movimentos armados de guerrilha em Angola e em Moçambique, o MPLA, a FNLA, a UNITA, a Frelimo
os movimentos que tinham feito a guerra. Portanto, esta é Sim, a sim. base de que se parte. Pois é, a Guiné tinha-se declarado independente já em 1973. Mas o senhor capitão, na altura era capitão, ainda estava lá a lutar, depois da independência deles, ainda estavam a lutar para manter a colónia. Continuava a combater e a resposta era a de que as tropas na Guiné combatiam não para ganhar a guerra, mas para não a perder, isto é, para ganhar em tempo, de modo ao poder político poder encontrar uma solução para a guerra. E era nesse sentido que os militares portugueses agiam. Aliás, esta noção de que uma guerra deste tipo não se vence militarmente fazia parte da doutrina militar portuguesa, isto é, o manual do Exército e a Guerra Subversiva, que tinha sido elaborado a partir das doutrinas dos franceses e dos ingleses durante as guerras que tiveram, definiram sempre a guerra subversiva como eminentemente política. E daí que as ações para a resolver tivessem que ser políticas. A ruptura entre os militares e o poder político português dá-se porque o poder político não foi capaz de encontrar esse tipo de soluções e não se mostrava capaz de as vir a encontrar. Então, pode-se dizer, isto é uma pergunta, que a independência prematura da Guiné em 1973, de certa forma, precipitou a revolução ou o golpe de Estado do 25 de Abril em 74 em Portugal, porque havia ali uma grande pressão por parte de uma colónia que já estava a ir longe demais, digamos assim. Essa decisão política do PAGC serve de complemento ou de reforço à situação militar que o PAGC conseguiu impor na Guiné em 1973, que é de ter atacado duas guarnições e ter já ocupado uma guarnição no norte, que era Guindage, e uma guarnição no sul, que era Guilés. A partir desse momento, em maio de 73, Portugal tem cerca de 70 mortos só na Guiné, o que é uma enormidade que nunca tinha ocorrido e que já não era gerível em termos de opinião pública. Por outro lado, após essa situação militar no terreno de grande dificuldade, aparece e surge a Declaração Unilateral de Independência e o reconhecimento da independência por cerca de 80 países da comunidade internacional. O que quer dizer que para os militares que estavam na Guiné, e entre eles eu, nós tínhamos uma situação no terreno de pré-derrota e tínhamos, por outro lado, uma situação internacional que já nos colocava na posição de sermos forças ocupantes de um outro território. E isto criou, evidentemente, uma pressão muito maior sobre os jovens capitães, que eram quem estava na frente de combate, para se encontrar uma solução que o regime não foi capaz de fazer, e nós já tínhamos a consciência de que não era capaz de fazer desde que o general de Pínola tinha saído da Guiné, e isso acelerou e tornou inevitável um golpe de Estado e o derrubo do regime. Sim. Passemos ao 25 de Abril em si. Hoje em dia, celebra-se o 25 de Abril apenas como a libertação do fascismo. E omite-se a dimensão anticolonialista do mesmo. Porque teve as duas, foi uma coisa dual, uma libertação dupla. E também se omite a dimensão genuinamente socialista da Revolução dos Cravos. Portanto, foi uma coisa tripla até, né? Uma revolução que foi desencadeada depois do 25 de Abril e se estendeu até o dia 25 de novembro de 1975. De uma forma sucinta, o que foi para si a Revolução dos Escravos em Portugal? Foi aquilo que o senhor coronel, na altura ainda capitão, disse, portanto, em 1974 ou 75,
uma descolonização interna em comparação com a descolonização externa das colónias? O 25 de Abril tem este tema geral dos 3Ds, do descolonizar, democratizar e desenvolver, onde estão incluídos, efetivamente, por um lado, a descolonização, que é fundamental, e estão todos associados ao conceito geral de liberdade. A liberdade era essencial em Portugal, era essencial para os povos das colónias escolherem os seus destinos e era também essencial para que os portugueses decidissem o seu modelo de sociedade para viverem melhor do que aquilo que viviam, que é o desenvolvimento. É evidente que hoje em dia o discurso é o discurso dos vencedores e é o discurso do politicamente correto, isto é, o 25 de Abril surge numa época da história da Europa e do mundo da implantação do neoliberalismo e vai em completa contracorrente relativamente às modas do laissez-faire, laissez-passer, do individualismo, de novo, da diminuição do poder do Estado e do papel do Estado na sociedade, e é este modelo que está hoje em vigor e é este modelo que é hoje em dia reproduzido e projetado e vendido pelas grandes máquinas de produção de pensamento. De maneira que, hoje em dia, a opinião única, o pensamento único é centrado na questão da liberdade. De facto, ele tem, o 25 de Abril, um papel decisivo na questão da dignidade dos portugueses, da dignidade dos povos africanos, mas ele tem também um papel que é muitas vezes esquecido, que é o de ter trazido Portugal para a modernidade, isto é, o fascismo e o salazarismo, que é um fascismo particular, era basicamente um regime beato, como lhe chamou o professor Adriano Moreira, retrógrado e quase medieval. E é o 25 de Abril que traz o Portugal para a modernidade. Os jovens portugueses que começam a relacionar-se com os jovens europeus, os trabalhadores portugueses que se relacionam com os trabalhadores do resto da Europa, e, portanto, o 25 de Abril rompe com uma tradição de 500 anos em Portugal, de 500 anos fora da Europa, e reintroduz Portugal na Europa. E é esse o grande papel que tem. E tem um outro, que é o ter proporcionado também a liberdade das duas outras ditaduras que existiam, da ditadura espanhola e da ditadura grega. Digamos que o 25 de Abril tem também um papel decisivo na reconfiguração política e social do sul da Europa, como vai ter também um papel muito importante no final do apartheid na África do Sul. Digamos, o 25 de Abril tem esta componente global importante e tem um fator único que é silenciado deliberadamente, que é o facto de um dos aparelhos de repressão social mais forte, mais decisivo, que são as Forças Armadas, num determinado momento ter passado da defesa dos grupos oligárquicos que dominaram desde sempre os Estados para os grupos sociais populares. E disso ninguém quer falar e ninguém quer referir. É quase que uma coisa única na história, não é? Absolutamente. A Revolução dos Escravos foi em si uma revolução pacífica, não é? Eu gosto de acentuar isto porque nós temos muitos pacifistas na presença. Nas revoluções acontece muitas vezes, aliás, quase sempre, que potências estrangeiras se intrometem. O que é que o Sr. Coronel nos pode contar concretamente sobre a intervenção dos Estados Unidos da América, da Alemanha e também da então União Soviética nesse processo revolucionário em Portugal?
Um dos fatores de sucesso do golpe do 25 de Abril foi, por um lado, ao contrário do que era habitual aqui em Portugal, este é um golpe exclusivamente de militares, isto é, não há intervenção de grupos civis, como tinha acontecido com as tentativas de Humberto Delgado e com as tentativas que se desenrolaram em Portugal no pós-Segunda Guerra. Portanto, o segredo da ação e o programa da ação são definidos por um grupo restrito de militares dentro dos códigos dos militares. E é isso que permite desencadear a ação militar sem o conhecimento dos grupos políticos e, logo, das potências às quais estavam ligadas. E é isso que faz com que o embaixador americano em Lisboa, no 25 de Abril, não estava em Lisboa, estava numa visita aos Açores. Os embaixadores e a comunidade internacional aqui em Lisboa sabia que ia acontecer qualquer coisa, mais cedo ou mais tarde, não sabia o quê, mas não sabia quando também, e isso permitiu uma grande liberdade de ação no início, nos tempos iniciais do 25 de Abril. A partir do momento em que o golpe ocorre e em que o programa do movimento das Forças Armadas é apresentado, aí sim começam a existir e a surgir as pressões dos grandes grupos, dos grandes espaços políticos. E os Estados Unidos intervêm, a França e a Alemanha e a Inglaterra intervêm, e a União Soviética intervém também. E a Revolução Portuguesa tem liberdade de ação até ao dia 11 de março de 1975. Até aí, que é o que permite a nacionalização da banca, que é uma heresia na Europa que passa a ser inaceitável, é aquilo que permite uma tentativa de reforma agrária num país de agricultura completamente arruinada, mas que é simbólica, e é aqui também que é necessário intervir para cortar a possibilidade do chamado poder popular, das organizações populares de base, dos poderes de base ao nível das fábricas e dos campos e das escolas. Tudo isto, e a pressão externa vai ter o seu culminar na Conferência de Segurança e Cooperação Europeia, que se realizou em Helsínquia no verão de 75. E aí já são os grandes poderes que decidem o que vai ser a Revolução Portuguesa, isto é aí que é constituído um grupo de acompanhamento da Revolução Portuguesa constituída pelo Willy Brandt, pelo Giscard d'Estaing e pelo James Callaghan, que eram representavam as três grandes potências europeias, e que é negociado também o papel da União Soviética, negociado com o Gerald Ford, dizendo, bom, Portugal tem que ter um modelo político idêntico e pré-a-partir de outras democracias europeias, e esta recomposição e este vestir de um fato feito pronto a vestir, que ocorre aqui no 25 de novembro de 1975. Portanto, há uma recentração, ao recentrar da situação com o 25 de novembro, e essa é a grande intervenção internacional. Portanto, houve aqui uma conjura entre os Estados europeus, essas potências europeias, e também a União Soviética, que a União Soviética também estava de acordo em que Portugal se integrasse na Europa, portanto, ocidental, capitalista, neoliberalista. A União Soviética, como qualquer as duas superpotências, regem-se por interesses e têm uma leitura estratégica, não se regem por doutrinas, nem por questão de fé, nem de bondade, nem maldade, isto é, a política não é compaginável com a moral. A União Soviética sabia claramente
Portugal era a fronteira ocidental da Europa, Portugal era uma base dos Estados Unidos e o que estava a ser negociado em 1975 era um tratado de cooperação e um tratado de boa relação eh, entre os dois grandes blocos. Portanto, nem os Estados Unidos nem a União Soviética iam arriscar uma crise mundial por causa de um pequeno país. E daí que tenham encontrado um compromisso, que é o compromisso do 25 de novembro, que é vamos manter uma democracia burguesa e neoliberal em Portugal, qualquer coisa que não assuste os vizinhos espanhóis, porque a Espanha, essa sim, era já uma potência de média dimensão na Europa e não podia ser assustada com as transformações sociais em Portugal, e há um acordo para congelar, para manter numa campânula e não deixar que o vírus português se espalhasse pela Europa e, nomeadamente, prejudicasse a transformação da Espanha. Então, o 25 de novembro, que veio a acontecer mais tarde, em 1975, foi o resultado de um conluio ou de um complô internacional para definir os destinos de Portugal. Portanto, não foram os próprios portugueses que decidiram o que é que queriam fazer com o novo Portugal socialista. É verdade? O que há é uma conjugação de esforços entre as novas forças políticas que se desenvolveram aqui em Portugal após o 25 de Abril e as forças internacionais às quais eles estavam ligadas. E isto é claro com a questão do Partido Socialista de Mário Soares, é claro também com o Partido Comunista, também é óbvio, é claro também da ligação, embora menos importante, de Freitas do Amaral e de Sá Carneiro às democracias cristãs e aos partidos populares e conservadores da Europa. O grande esforço que é feito durante o verão de 1975, que é feito por essas forças, é a de partidarizarem toda a representação política, isto é, destruírem todas as estruturas ou todas as possibilidades de representação popular direta e oficializarem a representação em exclusividade nos partidos políticos, que são máquinas facilmente controláveis, ao passo que os movimentos populares são mais espontâneos e, portanto, mais imprevisíveis. E é esta conjugação de origem, e estão nos nossos dias, até à integração europeia, até à manutenção de Portugal nos grandes conflitos internacionais, até à participação de Portugal nas grandes organizações, como sejam as Nações Unidas, a NATO e, mais tarde, a União Europeia. Portanto, 25 de novembro de 1975, esse golpe que foi feito para, digamos assim, isolar a extrema-esquerda à esquerda do PCP, do Partido Comunista Português, foi uma coisa montada, digamos assim, para travar ou neutralizar essa extrema-esquerda, e não foi um golpe para evitar como se dizia na altura, para evitar um golpe da extrema-esquerda que queria tomar o poder por inteiro. Nós sabemos que na política não há acasos e não há improvisos. O processo que levou ao 25 de novembro e as justificações que foram dadas são, curiosamente, as mesmas justificações que foram sempre dadas para as intervenções do Ocidente, e no caso dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria.
que é atribuírem a todos aqueles que não estão de acordo com a linha oficial o label de comunista e de estar a servir o comunismo. Ao longo da Guerra Fria foram acusados de comunistas aqueles que eram socialistas ou populares na República Dominicana, que não tinham nada a ver com o comunismo, foram acusados de comunistas os gregos que estavam ligados à Jugoslávia, foram acusados de comunistas líderes africanos que apenas lutavam pela independência e a substituição deles no Congo, por exemplo. Portanto, o papão comunista, o urso comunista, a ameaça do comunista vem os russos, é um modo de propaganda e de justificação recorrente e que foi utilizado também aqui em Portugal sem ter nada de novo e, mais uma vez, funcionou apoiado nos grandes meios de comunicação social, que são, evidentemente, meios de manipulação e meios de apoio à formação de uma opinião pública. Mas então não houve mesmo, não estava previsto um golpe de extrema-esquerda para tomar o poder em Portugal, razão pela qual o 25 de novembro, o golpe do 25 de novembro, teve de ser feito para abortar esse presumível golpe da extrema-esquerda. Não havia mesmo golpe previsto da extrema-esquerda. Não havia nenhum comando, nenhum diretório para esse golpe, e mais ainda, não houve nenhuma saída de tropas para realizarem qualquer golpe. Não houve, nunca foi apresentado nem um plano, nem uma direção política ou militar que tivesse a intenção de fazer um golpe de extrema-esquerda aqui. E, uma coisa, por isso, nunca existiu. Portanto, foi uma coisa forjada pelas forças mais moderadas. Não, o que é forjado, foi forjada claramente quando o chefe de Estado-Maior da Força Aérea aqui em Portugal reúne todos os meios da Força Aérea, todos os aviões, numa base da NATO, na base de Porto Gaça, perto entre Aveiro e o Porto. Foi feito com a contratação de tropas para os comandos e, portanto, quem faz a ação mais visível do 25 de novembro são velhos veteranos da Guerra Colonial que foram contratados para as Forças Armadas e é este o processo, isto é, nunca foi apresentado nenhum plano, nenhum comando, nenhuma sala de operações de qualquer golpe que estivesse para ser desenvolvido no 25 de novembro. Portanto, resumindo e concluindo, posso dizer que houve três situações, 3 dias em Portugal, durante a Revolução dos Cravos, em que a direita, em alguns casos a extrema-direita, conjurou um golpe de Estado da esquerda que não existia, para poder intervir militarmente contra esse golpe de Estado fantoche. Foi o 28 de setembro de 1974, com o Spínola, foi o 11 de março de 75, também o Spínola, e o 25 de novembro de 75, que foi, digamos assim, a ala mais moderada do MFA, juntamente com os políticos mais conceituados da situação. É verdade? Eu penso que essa é a visão correta do processo político português desde o 25 de abril até ao 25 de novembro. Do 25 de novembro depois para cá houve a separação da extrema-direita colonialista dessa versão, dessa outra facção moderada e mais social-democrata que foi sendo sucessivamente ultrapassada de forma hoje em dia estarmos integrados na ala mais conservadora ou mais seguidista das políticas económicas e financeiras e também sociais da Europa. E quem é que organizou em 1975, no verão quente desse ano,
aqueles ataques incendiários às sedes do Partido Comunista Português por todo o país? A reação, a criação desses movimentos de terrorismo são movimentos de desestabilização de um processo. Têm internamente o apoio da Igreja Católica e o apoio dos antigos membros da União Nacional, colonialistas, e que estavam e que foram derrotados no 25 de novembro. As primeiras notícias dessas organizações surgem ainda em 1974, logo após a resignação de Spínola em setembro, no final de setembro de 74, e vão ter, curiosamente, o apoio das duas ditaduras mais próximas da ditadura portuguesa. Eles vão se instalar, ter as suas bases em Espanha e ter apoios de retaguarda no Brasil, que eram na altura duas ditaduras. E aqui internamente eles vão ser apoiados fundamentalmente em termos ideológicos e em termos logísticos e organizativos pela Igreja Católica do norte do país. E em termos financeiros pelos grandes banqueiros portugueses, nomeadamente o António Champalimau. E, portanto, é com esta base ideológica claramente colonialista. O MDLP parece hoje em dia muito ridículo, mas na altura não lhes parecia. O MDLP, já depois do 25 de Abril e já depois da independência das colónias, ainda tinha um Ministério do Ultramar. Digamos, havia a tentativa de reconstituição imperial e do colonialismo, e havia as ligações, e houve sempre as ligações desses grupos também à luta contra a Angola e também o apoio ao apartheid na África do Sul. É pena que Portugal tenha ficado limitado a essa alternativa apenas da Europa, porque Portugal era até aí, até ao 25 de abril de 74, era um país predominantemente virado para o ultramar, era um país marítimo. Tinha as colónias, e mesmo as que não eram colónias, não eram mais colónias, como o Brasil, tinha ligação com todo o mundo, e com o fim do colonialismo Portugal implodiu literalmente, e em vez de reatar depois do 25 de abril, reatar as suas ligações com as ex-colónias para construir um espaço económico e cultural falante de português por todo o mundo, acabou por se reduzir ao clube europeu, onde estavam digamos assim, eram um lar da velhice das ex-potências colonialistas de toda a Europa. O medo que as elites portuguesas tiveram do mundo, é fundamentalmente o medo que essas elites tiveram dos portugueses, fez com que elas procurassem ser os serventuários dos grandes espaços. Em primeiro lugar, do espaço americano, e em segundo lugar, do espaço europeu. E isso fez com que o resto do mundo, que não está sujeito a esta ordem, disse que Portugal já não representava nada que fosse específico. E, portanto, deixaram de contar com Portugal para as suas políticas. E porque é que qualquer país da África, Angola, Moçambique, ou mesmo o Brasil, há de ter uma relação privilegiada com Portugal, se a política externa portuguesa é a política externa dos Estados Unidos, relativamente aos grandes conflitos. Foi assim na Sérvia, foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, foi assim, está a ser assim na Ucrânia, foi assim, está a ser assim em Gaza, está a ser assim no Mali, onde Portugal representa, e na República Centro-Africana, onde Portugal representa os interesses da França e da União Europeia, e, portanto,
Se é assim, todos esses países têm linhas diretas para se relacionarem com os centros do mundo, seja em Moscou, seja em Washington, seja em Bruxelas, e Portugal tornou-se um pequeno peão sem qualquer interesse especial nas relações internacionais. Eu digo algumas vezes que há dois ministérios que em Portugal são perfeitamente dispensáveis, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa Nacional. Qualquer secretário podia resolver os assuntos com um telefone dizendo, bom, para esses assuntos de política externa, façam favor de se dirigir aos Estados Unidos ou a Bruxelas, e para questões de defesa, façam favor de se dirigir ao quartel-general da NATO, e os assuntos estavam resolvidos. Sim, mais talvez só duas perguntas. O MFA decidiu conscientemente não perseguir, não prender e não pôr em tribunal os chefes do antigo Estado Novo fascista. Foi uma opção consciente, tendo preferido mandá-los para o exílio e guardar silêncio sobre os seus crimes. Também no nosso país, em Portugal, nunca pusemos a funcionar como mais tarde na África do Sul, no tempo em que, depois do apartheid ter sido abolido, uma qualquer comissão de verdade e da reconciliação. Não houve em Portugal nada, nada, nada. Essa falta de discussão pública sobre o passado, essa falta de tratamento dos traumas provocados pelo fascismo, não terá facilitado mais tarde que a extrema-direita em Portugal se tenha podido levantar de novo sem grandes dificuldades, como aliás se viu nas últimas eleições no mês passado? Eu fui adepto e defendi que se deveria ter procedido como se procedeu. E isto porquê? Eu não acredito nos julgamentos da história. O julgamento da história é sempre o julgamento do vencedor sobre o vencido e não altera nada, isto é, desprestigia sempre a justiça. E, concretamente, eu julgo que os julgamentos de Nuremberg não favoreceram e não tiveram qualquer importância, qualquer relevo na situação do pós-guerra. O julgamento até dos nazis pelos judeus não alterou nada a estrutura de pensamento do Estado de Israel, aliás, como nós temos visto. Isto é, o julgamento dos crimes do nazismo não impediu nem alterou a situação de violência. Há qualquer coisa na natureza humana que faz agir os grupos sociais agem de acordo com os seus interesses circunstanciais, isto é, a justiça é sempre circunstancial. E nós não conseguimos. Nós o que devemos fazer é estudar e apresentar a situação enquadrada e contextualizada. E isso é que deve ser feito, e isso é feito através da educação e é feito através da ação concreta da mudança das políticas. O facto de irmos colocar em tribunal o antigo Presidente da República, ou o antigo Primeiro-Ministro, ou o antigo Diretor, ou o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o antigo Ministro da Defesa, seria muito interessante num determinado momento e muito exaltante e muito rentável para a comunicação social, mas ela não teria nenhuma eficácia a não ser, passado o ano, essas pessoas virem apresentar-se ainda como vítimas, que é o que está a acontecer agora com estes movimentos populistas. Os movimentos populistas não emergem da ideologia de nós não percebermos o que é que tinha acontecido com a ascensão do nazismo. Toda a gente percebeu. E o que está a acontecer é uma repetição das condições para que determinados grupos sociais entrem em fases de desespero e de irracionalidade que os leva a tomar este tipo de decisões. O tratamento destes novos movimentos
é qualquer coisa de difícil e que a sociedade dos democratas tem que enfrentar, mas não com a ideia de que eles surgem porque os avós deles não foram julgados. Pois, eu estava a pensar mais portanto, através de um julgamento, um tribunal, mesmo que não aplique penas físicas de prisão ou assim, mas que é ir investigar o que é que se passou colecionar, digamos assim, crimes e guardar documentos que poderão ser importantes, que serão importantes para a história mais tarde. Documentos existem, toda essa documentação e toda essa história está disponível. E há muito trabalho publicado. Infelizmente há muito trabalho publicado, felizmente, mas infelizmente há muito poucos leitores para esses trabalhos e há fundamentalmente muito pouca recepção deles. Isto é, há um grupo social há grupos sociais, a seguir à minha geração e à sua, que se desligaram da história e que estão a viver o seu presente como se não tivesse havido passado e também não houvesse futuro. Preocupa-me mais essa questão do repentismo e do imediatismo do que propriamente o julgamento Sim, sim. dos anteriores responsáveis. Senhor Coronel, talvez uma última pergunta. Em 1975, quando eh, as colónias portuguesas estavam quase a declarar a sua independência, aquelas que ainda não tinham declarado, houve cerca de 500.000 de retornados, pessoas, sobretudo de origem portuguesa, que vieram de África para Portugal por terem na altura optado por conservar a nacionalidade portuguesa em vez de adquirir a nova nacionalidade do novo país africano independente. Como é que esses retornados vieram mais tarde a influenciar a sociedade portuguesa, quer positiva, quer negativamente? Esse grupo veio, muitos deles não eram retornados, nunca cá tinham estado. É verdade. Quando começou a guerra, em 61, em Angola existiam apenas 81 mil colonos de origem portuguesa e havia 35 mil em Moçambique. E depois o aumento de colonos de origem portuguesa em Angola e em Moçambique faz durante a guerra, isto é, são colonos muito recentes e com raízes muito frágeis e muito superficiais ainda naquelas terras. Eles, quando regressam, regressam, curiosamente, com uma experiência de vida, de reinício de vida, que é importante, e eles vão reproduzir aquilo que tinham feito à chegada às colónias, vão reproduzir no regresso aqui. E vão introduzir fatores de dinamização e fatores de dinamismo económico, político e social, e até de comportamentos aqui em Portugal. Há um outro aspecto, que é o do ressentimento, isto é, eles tinham tido a esperança de iniciar uma nova vida melhor nas colónias, e essa esperança foi cortada e foi truncada com a descolonização e, portanto, eles têm tendência a culpar o regime que permitiu a independência das suas perdas e das suas perdas de esperanças e das suas perdas de materiais. E daí eles terem reagido em termos políticos apoiando movimentos que de algum modo apoiavam o colonialismo. Eu julgo que neste momento os fenómenos de extrema-direita e de radicalismo aqui em Portugal não são baseados nesses grupos. É evidente que há esses grupos, mas hoje em dia quem já está ativo já são os filhos e os netos desses que vieram e que se integraram relativamente bem na sociedade. Julgo que a emergência e o desenvolvimento de movimentos radicais se deve à situação interna da Europa e também dos Estados Unidos. Hum. Ver
uma esperança, de não haver uma utopia que valha a pena, pela qual vale a pena lutar. E, portanto, as pessoas vão se fechando sobre elas próprias e procurando o refúgio nas suas comunidades e naquilo que eles conhecem melhor, que é o conservadorismo. Isto é, o medo do outro, o medo da abertura, o medo do risco. Digamos que são movimentos covardes, de cobardia. Muito obrigado por essa entrevista, Sr. Coronel Carlos Não, o Matos. prazer foi meu.